Olá pessoal do quinto semestre, aqui é o professor Wilkler e nós vamos dar continuidade às nossas aulas, os nossos conteúdos por aqui, tá? Por videoaula. Bem, eu já tenho que pedir com antecedência e desculpa se aparecer alguma interferência sonora, tá? Um latido de um cachorro, uma buzina, pode acontecer isso. Então olha só, nós tínhamos parado no tópico de geometria plana. Nós tínhamos falado sobre teorema de Pitágoras, falamos sobre as relações métricas no triângulo retângulo e agora vamos entrar neste conteúdo aqui, que é perímetro e áreas de figuras planas, ok? Conceitos que vocês já conhecem desde o ensino fundamental, então vamos relembrar aqui. Olha só, perímetro. Perímetro que no ensino médio nós simbolizamos por 2P. Representamos o perímetro por 2P porque trabalhamos com algumas fórmulas do ensino médio trazendo o semiperímetro. O que vem a ser o semiperímetro? O semiperímetro é a metade do perímetro. Então, se eu dividir 2P por 2, vai me sobrar o P. O P aparece algumas fórmulas simbolizando o semiperímetro e não o perímetro, tá ok? Mas a gente vai ver um pouquinho adiante. Olha só, conceito de perímetro. É a medida do contorno de um objeto bidimensional. Eita, talvez essa frase você não tinha ouvido tanto não. Mas você bem sabe que um objeto bidimensional, são duas dimensões, que pode ser largura, ou largura e comprimento, ou então largura e altura. São duas dimensões. Mas essa definição você conhece bem, ó. Ou seja, é a soma de todos os lados de uma figura geométrica. E assim você memoriza. O perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Ok. E quais são as unidades de medida que utilizamos para isso? Metro, centímetro, quilômetro e as outras unidades que nós chamamos de unidades de comprimento. Certo? Observação importante. O perímetro de um círculo é chamado de circunferência. Por quê? Normalmente, a soma dos lados de uma figura é o perímetro. Ok. Só que um círculo não tem lados, não é verdade? Então, como é que eu vou calcular o perímetro de um círculo? Eu calculo pela medida do comprimento da circunferência. Por isso é bom saber diferenciar círculo de circunferência. Normalmente, consideramos o círculo como todo o espaço preenchido aqui dentro, ó. Então seria a tampa de uma panela. Já a circunferência seria só o contorno, seria só o catupiry aqui, ó, a borda recheada deste círculo, tá ok? Um bambolê, por exemplo, tá joia? Só o contorno. E como é que se calcula o comprimento dessa circunferência? Calculamos pela fórmula 2π vezes o raio. Então, 2πr é a fórmula do comprimento de uma circunferência. É a fórmula que você vai aplicar nos exercícios que vocês vão fazer, ok? E fica bem ligado com essa fórmula, que é uma fórmula que cai bastante no Enem, tá ok? Não pode confundir essa fórmula com a fórmula da área do círculo que vamos ver adiante. Olha só, área, que simbolizamos por azão. O que seria a área? É a medida de um espaço bidimensional ou superfície plana delimitada. Então seria aonde o espaço onde o contorno está delimitando, é tudo que está aqui dentro deste contorno. Unidades de medida: o metro quadrado, o quilômetro quadrado, hectares. Nossa, hectares, professor. Eu sei que a gente utiliza essa unidade de medida lá em medição de fazendas, né? Então vamos verificar como é que se enxerga essa unidade de medida hectares aqui, ó. E eu vou mostrar isso já falando aqui no quadrado. Você bem sabe que o quadrado é uma figura que tem todos os lados iguais, tem a mesma medida, e tem todos os ângulos de 90 graus, todos os ângulos retos, ok? Então, se eu tenho um lado L, a área é base vezes altura, L vezes L, que dá L ao quadrado. Essa é a fórmula da área de um quadrado. Agora, olha só. Se você tem aí um terreno onde tem uma medida de lado igual a 100 metros, e esse terreno é a forma de um quadrado, então 100 metros por 100 metros,
Qual seria a área desse terreno, desse quadrado? Seria 100 vezes 100, que dá 10.000 metros quadrados, certo? Acredite, 10.000 metros quadrados é o que equivale a 1 hectare. Então, se você tiver aí um quarteirão de medida 100 por 100, a área desse quarteirão equivale a 1 hectare. Tá joia? Para você ter aí uma dimensão de quanto que vale aí 1 hectare. Retângulo. A área do retângulo também muito conhecida. É base vezes altura. Eu tenho aqui a base e tenho aqui a altura. Todos os ângulos de 90 graus. Ok? E aí, o retângulo, você tem aí a característica onde tem dois lados opostos com a mesma medida. E os outros dois lados opostos também com a mesma medida, né? E, inclusive, percebe que nessa definição, o quadrado se encaixa como retângulo, né? Ele tem dois lados opostos iguais, outros dois lados opostos também iguais. Então, por isso a gente até diz que todo quadrado é um retângulo, mas todo retângulo não é um quadrado, ok? Joia! Paralelogramo. O paralelogramo tem a mesma fórmula que o retângulo, ó, base vezes altura. Só que tem que tomar muito cuidado, porque isso daqui, este lado, é a base. A altura não é a medida desse lado. A altura é a projeção desse lado oposto para esta base aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus. Aqui está a altura do paralelogramo, tá joia? Então tem exercício que às vezes te dá o valor desse lado, mas não é a altura. E como é que eu faço para achar a altura? Pode ser que ele forneça um ângulo aqui do paralelogramo, e esse ângulo aqui, ele corresponde a este ângulo também. E aí você pode utilizar alguns conceitos aí de trigonometria no triângulo retângulo, né? Ó, cateto oposto, aqui é a hipotenusa, que é oposto ao ângulo de 90 graus. Então você utiliza outros conceitos para achar essa altura do paralelogramo, ok? Mas tá aí, base vezes altura. Losango. A área do losango. A área do losango é igual a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Quem que é a diagonal maior? Eu vou pegar aqui uma régua para facilitar e você enxergar aqui, ó. Essa aqui é a nossa diagonal. Espero que fique retinho. Essa aqui é a diagonal maior. Já essa aqui é a nossa diagonal menor, tá ok? Então daqui até aqui é o Dzinho e daqui até aqui é o nosso Dzão. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Característica importante é que o encontro dessas diagonais é justamente no ponto médio da diagonal maior e da diagonal menor. Então, se por exemplo, isso aqui tudo valer 10, então só esse pedaço aqui é metade, vai valer 5, ok? E o detalhe, o encontro delas forma um ângulo de 90 graus, o que já nos enxerga aqui mais um triângulo retângulo, onde você pode aplicar alguns conceitos que você já aprendeu, como o Teorema de Pitágoras e também trigonometria no triângulo retângulo, tá? Seno, cosseno ou tangente, se ele fornecer um ângulo aqui, por exemplo. Aí vai depender do exercício. Muito bem. Agora vamos falar do triângulo. Antes de falar da área do triângulo, seria interessante a gente lembrar de algumas classificações, ó. Classificação do triângulo. Existe a classificação quanto aos ângulos e classificação quanto aos lados. Um triângulo pode ser, quanto aos ângulos, pode ser classificado como um triângulo retângulo, que é quando você tem um ângulo de 90 graus. Um triângulo acutângulo. O triângulo acutângulo é aquele que tem todos os seus ângulos menores que 90 graus. São todos os ângulos agudos, por isso é chamado de triângulo acutângulo. E o triângulo obtusângulo é quando você tem um ângulo que é maior que 90 graus, ou seja, um ângulo obtuso, por isso ele é obtusângulo, ok? Classificação quanto aos lados. O nosso triângulo pode ser equilátero, é aquele que tem todos os lados iguais. O interessante desse triângulo equilátero é que o fato de ter todos os lados iguais, ele também tem todos os ângulos iguais.
E essa medida você pode calcular facilmente, já que a soma de todos os ângulos de um triângulo é igual a 180. Então, 180 dividido por 3 dá 60. Então, todos os ângulos de um triângulo equilátero é igual a 60 graus, certo? Outra coisa bacana é que ao projetar aqui de um vértice até o lado oposto, nós temos a altura do triângulo equilátero. E essa altura vai projetar exatamente no ponto médio do lado oposto, né? Então, se tudo aqui valer 10, aqui projetou aqui, então aqui vai ser 5, aqui vai ser 5, formando um ângulo de 90 graus. Olha outro triângulo retângulo aqui para você aplicar alguns conceitos aí. Existe até uma fórmula pronta para a altura do triângulo equilátero. Eu vou até colocar ele aqui, ó. A altura de um triângulo equilátero é igual a L raiz de 3 sobre 2. Tá ok? É o lado raiz de 3 sobre 2. Tá joia? Triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais e um diferente, né? E aí, o fato de ter dois lados iguais, eu também tenho dois ângulos aqui, ó, que são iguais. E esse aqui, diferente. Tá joia? A projeção aqui desse vértice até o lado oposto também é a altura. E vai encontrar exatamente no ponto médio do lado oposto. Também vai ser o ponto médio. Tá joia? Triângulo escaleno é aquele que tem todos os lados diferentes. Aqui, ó. 1, 2, 3. Tem todos os lados diferentes. Tá aí a classificação do triângulo. Quanto aos ângulos e quanto aos seus lados. Tá joia? Conhecendo bem o triângulo, agora a gente pode verificar a fórmula da sua área. A área de um triângulo qualquer é igual a base vezes altura dividido por 2. Formulinha também super memorizada lá no ensino fundamental. Então, a diferença é que aqui no triângulo retângulo, você já enxerga aqui a base e a altura é um dos lados, né? Já nesse triângulo aqui, eu tenho aqui a base e a altura é essa projeção, formando um ângulo de 90 graus. A altura está aqui no meio, ó, ela não é um dos lados do triângulo. Nesse triângulo aqui obtusângulo, aqui eu tenho a base e a altura vai ser essa projeção aqui, ó. Projeção com a base, a altura vai ser esse camarada de fora aqui do triângulo. Tá joia? Um triângulo onde a altura é o próprio lado, a altura é interna ao triângulo e essa altura aqui é externa ao triângulo. Tá joia? Muito bem. Agora, tem alguns triângulos que são especiais, tem alguns triângulos que você tem aí uma fórmula pronta, né? E uma situação é para o triângulo equilátero. O triângulo equilátero que tem todos os seus lados iguais, já tem uma fórmula pronta para ele, ó. É L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Né? Tem toda uma demonstração para chegar nela, mas eu não vou fazer isso, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Vamos para outras situações de triângulos, porque tem muita fórmula para triângulo, de acordo com a situação, de acordo com a sua necessidade. Você vai ver algumas fórmulas aqui, essas duas fórmulas que eu acho que é novidade para você. Às vezes a gente não vê muito no ensino fundamental. Olha só, essa fórmula aqui do triângulo é quando você tem a medida dos lados, vou chamar aqui de A, B e C, e aí eu não tenho a altura, então não posso aplicar a base vezes a altura dividido por 2. Eu só tenho as medidas dos lados. Então sabe o que eu faço? Eu calculo primeiro o perímetro, e perímetro eu represento por 2P, que é a soma de todos os lados, A mais B mais C. E aí eu divido por 2. Esse 2 aqui que está multiplicando o P, que eu falei para você inicialmente que é o símbolo de perímetro, passo ele dividindo, vai ficar A mais B mais C sobre 2. Ou seja, esse P aqui é o semiperímetro. O semiperímetro eu vou utilizar na fórmula da área, que é essa daqui, ó, que é a fórmula de Hierão. Olha lá. É a raiz quadrada de semiperímetro vezes o semiperímetro menos um dos lados, vezes o semiperímetro menos o segundo lado, vezes o semiperímetro menos o terceiro lado, ok? Essa fórmula gigantesca aqui é a fórmula da área de um triângulo quando você só tem
a medida dos seus lados. Tá joia? Joia! Outra situação bacana, fórmula legal de se usar, é essa daqui, ó. Você tem um triângulo, e aí nesse triângulo ele fornece um ângulo, vou chamar esse ângulo de θ. E além desse ângulo, ele também fornece os lados que são adjacentes a esse ângulo. Então eu vou chamar aqui de lado A e lado B. A fórmula da área desse triângulo seria A vezes B vezes o seno desse ângulo. A vezes B vezes seno desse ângulo, dividido por 2. Eu curto muito, ao invés de dividir por 2, multiplicar por meio, que é a mesma porcaria, né? Se eu multiplicar por meio ou dividir por 2 é a mesma coisa. Gosto de usar o meio multiplicando, porque às vezes o lado que ele pode fornecer é uma fração, né? Então fica mais fácil você multiplicar fração com fração do que você ficar ali dividindo. Fica mais fácil de enxergar, tá ok? Olha só, hexágono regular. No hexágono regular, eu tenho 6 lados, isso quer dizer um hexágono, é uma figura com 6 lados, e regular, porque tem todos os lados iguais. Esses lados todos são iguais. Olha a cachorrada querendo participar do vídeo também. Olha só, a área de um hexágono regular, se você unir todos os seus vértices, você vai obter 6 triângulos. E esses 6 triângulos são 6 triângulos equiláteros. Então seria a área como sendo 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Se você aplicar a fórmula da área do triângulo equilátero, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, você só simplifica, dividindo por 2 em cima e embaixo, e vai dar 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Essa é a fórmula da área de um hexágono regular. Tá ok?